Paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, essa lição de número 10, que tem por nome a decepção que cega. Lição número 10, a decepção que cega. O nosso texto áureo dessa lição está em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Lucas 24, do verso 13 ao 35, que diz assim: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhe questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificado. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E, ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao seu fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos. E questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Até aqui. É um texto longo, mas com muita informação a respeito dessa lição, que nos fala de algo que muitas vezes acontece com, vamos colocar assim, não principalmente, mas referente à religião com os cristãos, principalmente com os cristãos, referente à religião. A decepção que cega. O objetivo dessa lição é saber como lidar com as frustrações e decepções da vida,
de um modo bíblico. Confiar que Jesus nos encontra em nossas lágrimas, cura-nos de nossas decepções e nos reanima na caminhada, né? Muitas vezes nós não queremos ver Jesus, né, nessas caminhadas, nessas decepções, e muitas vezes não conseguimos abrir os olhos para o Senhor. Nossas lágrimas de decepção podem nos impedir de ver com clareza que Jesus nunca nos abandona, mesmo quando estamos aflitos ou quando somos ignorantes demais para ver. Mas quando percebemos presente, nossa vida é transformada por essa percepção, né? Duas coisas estavam acontecendo ali com aqueles dois discípulos, né, que aqui a revista falou: a aflição ou ignorantes demais, né, por não conhecer a Deus da forma a qual precisamos conhecer, porque Jesus teve que explanar ali a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro, para que eles pudessem entender, né? Todos nós temos de lidar cedo ou tarde, e normalmente muitas vezes no decorrer da vida, com a frustração. Os efeitos geralmente são dolorosos e causam amargura e abatimento emocional. Esta lição é importante para mostrar para nós como lidar de um modo bíblico com as frustrações e decepções da vida. Aqui tem um textinho aqui para entender a passagem. Não sabemos a localização dessa aldeia, né, Emaús. Parece indicar que Deus estava impedindo eles de reconhecerem Jesus naquele momento, né? Não sabemos quem era Cleopas, exceto por essa passagem. Eles, né, esses dois discípulos, eles responsabilizaram principalmente seu próprio povo, né, e não os romanos, pela morte de Jesus. O termo redimir aqui significa libertar mediante o pagamento de um resgate. É bastante claro que esses dois discípulos estavam esperando a libertação de sua nação, né? O que a grande maioria do povo de Israel estava esperando pelo Messias era por causa disso, para redimir também na força política, né? Com toda certeza era o que principalmente a grande maioria esperava, né, do Messias. Os dois deveriam ter compreendido muito mais do que na verdade demonstraram, pois era evidente que haviam entendido o que a Escritura relatou sobre a glória do Messias. No entanto, não compreenderam o que estava escrito sobre o sofrimento do Messias. Uma referência do Antigo Testamento também, né, o que cita muito ali nessa passagem, né, na sua totalidade, procedimentos. O partir do pão ali, aqui cita assim: tomando ele o pão, né, tendo partido, que o versículo cita. Aqui a revista diz que esse procedimento, quem fazia isso era o anfitrião, né, realizado durante a refeição, e no caso ali foi Jesus que fez isso na casa deles. Aparentemente também foi uma outra ação divina, né, quando eles abriram os olhos, porque a Bíblia diz que o olhar dele, o entendimento deles foi impedido que eles enxergassem Jesus ali. Então alguém impediu, provavelmente, né, não vou dizer que foi a falta de entendimento só deles, ou a tristeza, mas ali a Bíblia diz que foi como impedido. Então alguém impediu eles. Então isso foi uma ação de Deus também, quando eles perceberam Jesus, né? Quando eles voltaram a perceber que era Jesus. Os 11 não acreditaram nas mulheres, mas o aparecimento a Simão Pedro transmitiu convicção, né? Tanto aos dois, também depois ali, por ter falado que era verdade, né, eles ouviram, e também para os outros 11. Eles não acreditaram nas mulheres, mas quando Simão Pedro viu, eles acreditaram. Quais são os exemplos que nós podemos trazer à lembrança aqui, né, ou compartilhar de decepções que nós temos vivido na minha vida, na sua vida, na vida de um amigo, pelo mesmo que você não tenha passado, né? São muitos. Eu sempre quis ser jogador de futebol, sempre, desde quando eu me conheci por gente, eu sempre quis ser jogador de futebol. Os times de futebol não sabem o que eles perderam, porque eu sou um ótimo jogador de futebol, mas não foi a vontade de Deus para a minha vida, né? Enfim, muitos vão negar essa minha afirmação, dizendo que eu sou um perneta, mas eu tenho convicção que eu jogo muito bem no futebol. Mas enfim, essa foi uma das minhas grandes decepções, mas nada do que veio me abater.
nada que veio fazer com que, né, eu me afogasse na tristeza, na frustração, me causasse um grande sofrimento que abalasse a minha vida. Não, eu não tive assim uma grande decepção na minha vida que me causou muito sofrimento, até porque eu vejo que parece que eu sempre tive um foco na minha vida. Não era de vencer, de ser alguém, mas era de ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, né? Eu fazia o possível para dar a volta por cima. E hoje, mais ainda, com Cristo na minha vida, eu percebo que isso é uma das nossas grandes utilidades, de a gente conseguir vencer essas barreiras, de a gente conseguir ter o foco em Jesus, né? Na nossa rocha, e perceber que tudo passa, tudo vai passar. A nossa alegria passa, por que a nossa tristeza não vai passar? Por que a nossa decepção não pode passar? Por que a amargura não pode passar? Por que o desapontamento não pode passar? Tudo vai passar. O que não passa é a palavra de Deus, a única coisa. Então nós temos que perceber que tudo na nossa vida tem os seus propósitos, tem os seus desígnios de Deus para nos ajudar, né? Então, não importa o que você passou, a decepção da perda de um marido, a perda da esposa, a perda de um filho, a perda de um parente próximo, a perda de um trabalho muito bom, né? Ou você perdeu um membro do seu corpo, ou você não conseguiu entrar naquela faculdade que você tanto quis. Não importa a decepção que você teve, Deus, Ele ainda, mesmo nessas tristezas, Ele tem o melhor para te mostrar. Ele tem que te fazer entender algo que Ele fez para esses dois discípulos aqui. Entender que mesmo com todas aquelas decepções, o foco não era vencer na vida, era vencer o pecado, era vencer a si mesmo. Então, muitas coisas Jesus tem para nos ensinar em meio às nossas decepções. Basta que nós tenhamos, né, o entendimento, o coração aberto aí. São 3 itens aqui para a gente poder tratar um pouquinho mais sobre isso. Aqui diz assim a revista: eles estavam tão focados na causa de sua frustração, que era a morte de Jesus, era a frustração deles, que chegaram a considerar como uma notícia o sumiço do corpo, quando as mulheres relataram e tal, né, que o corpo não estava mais lá, em vez de se alegrarem por ele ter ressuscitado. Na verdade, aqui a revista falou de ele ser ressuscitado, mas eles não sabiam que ele tinha ressuscitado. Para eles o corpo tinha sumido. E uma coisa que Deus falou muito no meu coração é que quando a gente está decepcionado, aqui no caso deles, eles estavam decepcionados porque Jesus morreu. Eles não queriam que Jesus morresse, eles queriam que Jesus reinasse, que Jesus fosse um grande líder, principalmente para livrar ali daquela escravidão romana, política. Mas, enfim, se eles estivessem, mesmo ali que eles estavam, na verdade, né, decepcionados, se um outro líder aparecesse nesse mesmo dia, eles ficassem sabendo que uma outra pessoa acabasse se levantando como o rei de Israel ali novamente, e fosse fazer um exército para lutar com Roma, e vencesse Roma, e começasse a pelejar, eles ficariam decepcionados? Muitas vezes, a gente tem uma decepção na nossa vida, e imediatamente, essa decepção, ela é curada com aquilo que nós queríamos que acontecesse, mas não por quem nós queríamos que acontecesse. Muitas vezes você estuda para passar numa prova, você estuda, se dedica, você não passa, mas de repente viram, e você fica decepcionado, mas de repente viram lá que você tem uma possibilidade, porque você é de uma classe mais baixa, ou porque você conseguiu ter uma outra bolsa porque alguém ajudou. Então a sua decepção foi sanada naquele momento, porque você vai entrar na faculdade, você vai entrar ali num cursinho, você vai conseguir o seu objetivo, mas não por quem? Mas não por quem você queria, pelos seus esforços. E muitas vezes isso ainda acaba, mesmo conseguindo tudo isso, conseguindo o seu alvo, você ainda fica frustrado porque não foi mediante aos seus esforços que você entrou, que você conseguiu aquilo que você tanto queria. E é por isso que eu penso que a morte de Jesus deixou eles tristes. Eles ficaram ali
inteiramente tristes, porque eles perceberam que Jesus era o melhor caminho, que Jesus não falava somente da libertação, Jesus não falava da libertação exclusiva de Roma, dos inimigos deles, né, do povo ali, que eram os romanos. Muito pelo contrário, Jesus não tinha os romanos como inimigos, mas alguns dos seus discípulos tinham e queriam ver isso sanado, acabar com aquela escravidão. Mas a grande decepção, a frustração foi saber da morte de Jesus e que aquele era o terceiro dia e que Jesus não tinha ressuscitado ainda para eles. Um outro ponto aqui é no segundo item, que começa falando, né, começando o processo de cura. É comum pessoas frustradas se voltarem contra aqueles que querem ajudá-los, porque estão feridas demais e tudo dói. Como agir nesse momento? E o que fazer quando pessoas frustradas se voltam contra Deus? Né? É duas perguntas em uma aqui. Né? É comum as pessoas se voltarem contra aqueles que querem ajudá-las. Muitas vezes a gente vai falar de Deus, a gente vai falar que vai passar, né? Não precisa ficar assim. Mas aqui no texto bíblico nos ensina algumas coisas. Jesus, ele perguntou para aquelas pessoas o que estava acontecendo, né? Jesus criou ali um relacionamento com aquelas pessoas. Jesus andou quase 11 quilômetros com aquelas pessoas, porque ele chegou ali no meio do caminho. Não sei se estava bem ao meio do caminho entre Emaús e Jerusalém, mas Jesus chegou ali e a Bíblia diz que ficava longe, numa distância de quase 11 quilômetros, e Jesus percorreu com eles quase 11 quilômetros, explicando. Ele deu o seu tempo, tudo aquilo que ele aprendeu, que de graça ele recebeu, como a Bíblia diz, de graça ele também deu. Tudo aquilo que lhe foi possível fazer por aqueles dois, para que eles voltassem a compreender a razão da morte e da ressurreição de Cristo, Jesus desprendeu tudo o que ele podia. Só que tinha uma coisa: quando Jesus parou ali e perguntou para eles, começou a conversar com eles, se eles não tivessem tido o desejo de falar, de conversar, Jesus teria continuado? Será que quando Jesus começou a falar da palavra de Deus e Jesus estava seguindo reto o caminho, como se fosse embora, e se eles não se sentissem arder os seus corações, como a Bíblia diz, e eles chamaram Jesus para passar ali com Jesus na casa deles por alguns instantes, porque já estava ficando à noite, será que Jesus teria ido embora? Muitas vezes as pessoas agem assim: nós queremos ajudá-las, nós queremos falar de Deus. O problema muitas vezes é que nós não temos a paciência que Jesus tem, nós não temos a compaixão que Jesus tem, nós não temos o zelo que Jesus tem. Então nós falamos, às vezes as pessoas não querem ouvir, a gente, então fica aí. Então muito nos importa observar esse exemplo de que Jesus não desistiu de dois dos seus discípulos. Ele poderia muito bem ter continuado o seu caminho. Cleopas, ele foi rude, ele foi grosseiro com Jesus, quando Jesus perguntou o que estavam discutindo, e ele disse: por acaso você é o único que veio de Jerusalém que não percebe o que está acontecendo aqui nesses últimos dias? Ele foi grosseiro até com Jesus, mas Jesus não desanimou. Quais são os assuntos que estão discorrendo aí? E aí foi onde eles começaram a falar. Se é nós, né, os cristãos, os crentes, a gente recebe assim uma palavra dessa, como se tivesse: você não percebeu, você não sabe o que está acontecendo comigo, olha o que aconteceu na minha família. E muitas vezes nós vamos querer falar com essa pessoa, compartilhar algo que pode ser benéfico para ela, aconselhar, e a pessoa é grosseira porque está triste. E muitas vezes nós não conseguimos entender, nós largamos de mão, deixa a pessoa se virar sozinha. Uma hora Deus fala com ela, Deus manda outro profeta, Deus manda um anjo, Deus manda um monte de gente lá, mas você que é bom nunca vai, e não tem a paciência que Jesus nos manda ter zelo, e nós muitas vezes não temos. Então, como agir nesses momentos? E o que fazer quando pessoas frustradas se voltam contra Deus?
Jesus começou fazendo assim, perguntando, então a pessoa vai começar a falar. Você tem paciência para ouvir as pessoas falar? Então, tenha paciência para ouvir elas falar. Ande com elas quase 11 quilômetros, para deixar elas falarem, e aí você começa também a falar da Bíblia, falar de Deus, mostrar que os problemas que ela está passando, as decepções que ela está passando, tem resolução na Bíblia, porque não tem um problema que o homem passe nessa terra que não tenha solução na Bíblia. Então, tenha a paciência de ouvir, depois tenha a paciência de falar, estude para falar, ouça primeiro, ouça muito para depois falar. Não queira impor para a pessoa que é aquilo que está acontecendo na vida dela e ser um falastrão e acabar não deixando a pessoa liberar tudo aquilo que tem dentro dela, porque muitas vezes a pessoa só quer falar para você o que está acontecendo e nós não temos a capacidade de ouvi-la. 5 minutos. Isso impede muito de um cristão conseguir ter a intimidade que Jesus teve. Qual? De entrar dentro da casa dele. Eles não queriam que Jesus fosse embora, o coração deles ardeu. Você tem feito o coração das pessoas decepcionadas, frustradas, entristecidas até a alma querer te ouvir? Você tem, crente, feito as pessoas terem sede de te ouvir? A sua vida é uma fonte que jorra para a vida eterna. As pessoas querem que você passe com elas um tempo na casa delas para você falar mais, para curá-las. Então, essa é a grande questão. Então, o que fazer quando pessoas frustradas se voltam contra Deus? É fazer isso que Jesus fez: ter paciência, saber ouvir, saber a hora de falar, o que falar, ter misericórdia, compaixão e zelo por essas vidas. Terceiro item aqui: sol da esperança. O que pode nos separar do amor de Jesus? O que pode nos separar do amor de Jesus? Então, quando Deus, na Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou, nada pode nos separar do amor de Cristo, o apóstolo Paulo estava falando para algum tipo de pessoas, para algumas pessoas, para uma classe de pessoas. Agora, o que pode nos separar do amor de Jesus? Eu creio que Deus amou o mundo, as pessoas, quando Ele enviou o seu Filho. Agora, o que pode nos separar do amor, falando para uma pessoa que não conhece a Deus, não vou falar que é o status que ela tem, dinheiro, a cor, o credo, a raça, a etnia, mas é o que ela faz que separa ela de Deus. É o que ela faz. Para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que faz parte da igreja, nada pode nos separar do amor de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala na carta dele. Mas aqui está perguntando do amor de Jesus. Eu creio que Jesus ama todos nós, mas tem algo que nos separa dele: o pecado. A Bíblia diz: o que separa o homem de Deus é o pecado. E nós vemos algumas situações em alguns salmos, em alguns versículos, que diz que Deus abomina aquele que pratica o mal. Se Deus abomina, logo Deus não ama. Então nós podemos ter várias interpretações, de acordo com o nosso entendimento, para o nosso contexto de vida, mas o que te separa de Deus é o seu pecado. Agora, quando você se coloca aos pés do Senhor, aceita Ele, recebe Ele como seu Senhor e Salvador, único e suficiente para a sua vida, nada, nem ninguém, nem lugar nenhum pode te separar do amor dele. Amém? Uma outra pergunta aqui, a última, do item 3, o sol da esperança. Qual a importância de saber que o nosso Redentor vive? Qual foi para Jó a importância de saber que o Redentor dele vivia? Ele estava falando de Deus e nós estamos falando de Jesus Cristo, nosso Redentor. Qual a importância de saber que o nosso Redentor vive? Por mais que a sua frustração, a sua decepção, a calamidade te alcançou, o dia mal chegou na sua vida, você não sabe o que você fazer, pessoas ao seu redor foram embora, seu emprego se foi, seu dinheiro acabou, você não sobrou nada para você, somente uma pessoa para dizer para você amaldiçoar o teu Deus e morrer.
muitas vezes pode parecer que nós não chegaremos a esse ponto, mas há pessoas que eu acredito que ainda chegam. A importância de saber que o nosso Redentor vive é que Ele pode mudar o cativeiro. Assim como lá no versículos dos capítulos finais de Jó diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orou pelos seus amigos, aqueles que acusavam ele ainda de que ele estava no pecado por causa daquela situação. Quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, e tudo que Jó tinha, ele teve em dobro. Voltou a ter as suas filhas, né? A esposa ainda continuou com a mesma esposa, e Deus pode fazer isso na tua vida, meu querido. Você perdeu algo hoje, você foi abandonado por alguém hoje, você pode pensar que Deus tirou isso que você perdeu de você hoje. No caso de Jó, foi Deus que tirou, para provar a fé de Jó, para ver a fé de Jó, até onde Jó ia. Saiba que o teu Redentor vive, crente. Saiba que Jesus Cristo ainda vive, viverá e reinará para todos sempre. E ainda que Ele te tirou algo, ou que Ele não te deu, por mais que você pense que é culpa de Deus, pode até ser culpa de Deus sim. Deus fez isso para provar o seu caráter, para forjar o seu caráter, para ver até onde que você anda com Ele. Seja crente, seja fiel até o fim. Mostre a sua fidelidade a Deus e aos homens para testemunhar isso, para as pessoas poderem se converterem através do seu testemunho. Se Deus tirou, Deus pode te dar em dobro. Se Deus tirou, pode ser que seja benéfico para você, você perder isso agora. Tente entender a situação que você vive, a decepção que você está passando, a frustração que você está enfrentando. Não jogue tudo na conta de Deus e blasfeme dele e fuja da presença de Deus. Não faça isso. Conclusão: as nossas várias decepções, as nossas várias frustrações, né? Teremos de lidar com elas mais vezes do que gostaríamos de admitir, mas mesmo em meio às mais profundas frustrações, é consolador saber que Cristo está conosco, executando o seu plano em nossa vida e fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Jesus estava andando com aqueles dois, tristes, abatidos, mas Jesus estava andando com eles. Jesus estava mostrando para nós hoje que compensa andar com pessoas que estão tristes, entristecidas com Deus, desistindo de Deus, e nós andarmos juntos com ela. Na aplicação dessa aula, vou terminar. Na aplicação dessa aula, pede para que você convide alguém para ir na casa de outra pessoa, para que você tente falar com essa pessoa que está entristecida, abatida, deprimida, frustrada, decepcionada. No momento, não é muito bom para fazer visitas, mas se você encontrar na padaria, na mercearia do seu Zé, na onde você estiver andando, você encontrar uma pessoa que você sabe, ou ela te falou, ou você olhou o semblante dela e Deus te disse que ela está triste, amargurada por alguma coisa, converse com ela. Converse a 2 metros de distância, não tem problema, mas converse com ela. As palavras de Jesus, ela penetra lá dentro da alma, ela corta, ela penetra entre juntas e medulas, alma e espírito, e ela discerne os pensamentos do ser humano. E Deus sonda, esquadrinha, Ele perscruta. Eu amo essa palavra, perscrutar. Ele vai lá no fundo, Ele vasculha tudo que tem no coração da pessoa, e pode ser a sua vida que Deus quer usar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, no nome santo de Jesus.